Gênesis 32, versículo 22 a 31. É um texto ou uma passagem conhecida. Gênesis 32, do versículo 22 ao 31. Glória a Deus, meus amados. Eu vou estar lendo ali junto no projetor para ter uma só tradução nesse momento, mas você pode acompanhar na sua palavra, na Bíblia que você abriu aí, junto conosco. Eu abri aqui na minha também. Só vou acompanhar na NVI, que é a nova versão internacional que está ali projetada para nós. E o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é cicatrizes em Deus. Você pode repetir comigo? Cicatrizes em Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar ao lugar de passagem, ou Vale de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar esse ribeiro, esse vale, meus amados, fez passar também tudo que possuía. Então Jacó passou sua família, as suas esposas, os seus filhos, e agora passou tudo que possuía. Então Jacó ficou, o que, irmãos? Sozinho. Repete comigo, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que Jacó deslocou enquanto lutava com ele. Eles lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. 29. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Jacó, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos, Pai. E de tudo que o Senhor já falou aqui essa noite, nós pedimos mais uma vez sobre a tua palavra. O Senhor nos ensine, o Senhor nos direcione o nosso coração, a nossa reflexão em ti, Pai. Sabendo que todas as coisas estão contigo, estão patentes diante do Senhor. Assim nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cicatrizes em Deus. Talvez essa palavra veio ao meu coração em função de uma cicatriz que eu estou meio que me recuperando diante do Senhor. E eu queria começar convidando os irmãos a refletir comigo, meus amados, que é inevitável viver uma vida sem se ferir. Vou repetir mais uma vez. É inevitável viver uma vida
sem se ferir. Todos nós, no decorrer da nossa vida, acumulamos marcas, acumulamos cicatrizes e ferimentos que tiveram na nossa caminhada. E cada cicatriz que nós temos carrega uma história. Sim ou não? Amém? Eu queria perguntar a alguém aqui da nossa igreja: alguém tem uma cicatriz na mão ou no braço? Alguma cicatriz na mão ou no braço? Pastor Angelildo, vem cá, Pastor Angelildo. Aqui à frente. Cadê a cicatriz? Conta rapidamente a história dessa cicatriz. É a história de infância, né? Subi no muro para ver as tartaruguinhas que nasceram do vizinho. Meti a mão no caco de vidro, quebrou e varou minha mão. Com 11 anos de idade. E até hoje tem essa cicatriz. Tá aí. Obrigado. Não é só de palmas para o nosso irmão pastor Angelildo. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor Angelildo. Dói quando aperta? Hoje não. Você também tem uma cicatriz, porque nós colhemos cicatrizes, nós colhemos marcas. Como eu falei no início, faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa trajetória, e é inevitável, nem que se for um machucado, nem se for algo na ponta do dedo do pé, você tem uma marca, você tem uma cicatriz. E essa cicatriz carrega história, conta algo que aconteceu. Mas é muito importante entender, meus amados aqui comigo, muito importante entender que por mais que as feridas fazem parte da vida, como eu acabei de dizer, todas elas precisam se cicatrizar. A ferida faz parte da vida, mas todas as feridas da nossa vida precisam se cicatrizar. Se ela não cicatrizou, é porque você precisa mexer nela ainda. Ou melhor, trazendo para a nossa área espiritual, trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Se talvez a ferida não cicatrizou e simplesmente não virou uma cicatriz, talvez você não precisa mexer, mas talvez Deus ainda precisa mexer, ainda precisa cuidar. Quem está me entendendo, diga amém. Temos que ter cuidado, irmãos, quando pensamos sobre isso. É que para que não aconteça uma realidade muito perigosa. Qual, pastor? Corremos o risco de nos acostumar com uma ferida aberta. Pode acontecer que, por mais que na inevitabilidade da vida eu me machuque ou eu me firo, e isto eu trago para a minha alma, para o meu coração, e nós corremos o risco dessa ferida não se fechar, mas simplesmente eu me acostumar com ela, mas simplesmente ela acompanhar a minha vida, ela continuar em mim e eu já me acostumar com ela. Meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus, você não pode se acostumar com uma ferida aberta na sua alma. Você não pode se acostumar com uma ferida aberta no seu coração. E que você está me entendendo, diga amém. Em nome do Senhor Jesus, toda ferida dói, sim. Toda ferida gera incômodo, sim. Toda ferida tem uma história, sim. Mas toda ferida precisa cicatrizar. Toda ferida precisa cicatrizar. E como lidar com isso?
E como Deus colocou isso no meu coração, preste atenção, meu amado, Deus falou no meu coração através desse texto, através de Jacó, através dessa experiência, e eu queria dividir com você nesse momento. Eu queria como gerar cicatriz com Deus ou em Deus. Olha essa experiência que Jacó teve. Talvez eu poderia narrar toda a trajetória de Jacó ao sair da sua casa, aquele momento conturbado com o seu irmão, um problema familiar, um problema de juramento de morte, que ele teve que sair de sua casa. Mas eu queria fatiar, pensar especificamente esse momento. Jacó vai se encontrar com o seu irmão. E nesse momento, ele se encontra num vale de Jaboque. Repete comigo, vale de Jaboque. E esse vale de Jaboque, irmãos, é um lugar onde ele vai ter um encontro, onde ele classifica esse encontro como um encontro com Deus. Naquele vale, irmãos, algo me chama a atenção que eu divido com você. Primeiro, como gerar cicatriz com Deus. Repete comigo, entenda que tem momentos que é com você e Deus. Mais uma vez, entenda que tem momentos que é com você e Deus. Coloca para nós, versículo 24, irmã Sayonara. E Jacó ficou o que, irmãos? Sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando eu li esse texto, quando eu meditei, eu debrucei sobre esse texto, o texto diz que primeiro que Jacó passou com os 11 filhos, irmãos. Depois passou com a esposa, ou melhor, passou com as duas esposas, depois passou com os 11 filhos, depois passou com seus bens. Mas quando ele estava sozinho, um anjo apareceu, um homem apareceu no seu caminho e começou a lutar com Jacó. Passaram, diz as escrituras, como acabamos de ler, passaram a noite inteira lutando. Mas, por que esse anjo? A pergunta que eu me fiz é porque esse anjo não apareceu quando a família estava com ele. Por que esse anjo não apareceu quando estavam todos juntos ali? Porque, sabe que Deus falou no meu coração, meu amado? Porque tem momentos que nós precisamos estar sozinho com Deus. Tem momentos que é você com Deus. É você e Deus. Meus amados, isso traz grande ensinamento na palavra de Deus ao nosso coração. Tem coisas que Deus quer tratar com você. Não importa se você tem a sua esposa na igreja, se você tem um marido na igreja, tem os seus pais na igreja, tem algum parente na igreja, tem momento que é com você e Deus. É você e Deus. Somos nós e Deus. Na prática, você chega talvez com o coração quebrantado na presença de Deus para cultuar o Senhor. E quando você chega nessa condição, meus amados, é você e Deus. Você não vê problema na igreja, você não vê problema no iniciar do culto, você não vê defeitos no vocal do louvor, no instrumental do louvor. Você não vê, irmãos, não repara que está acontecendo ao lado
Simplesmente você olha para a janela do céu aberto para a sua vida, porque você sabe que Deus está tratando com você, você sabe que Deus está ministrando ao seu coração, você sabe que Deus está falando diretamente para a sua vida, independente das circunstâncias, independente de quem esteja, porque é você com Deus, é você com Deus. Jesus ensina, irmãos, e nós precisamos entender que nós precisamos ter os nossos momentos com Deus. Nós precisamos estar ao lado de Deus. E se Deus quiser tratar com você, você precisa falar: Deus, fale comigo. Fale comigo. Mexa comigo. É interessante que Jacó não escolheu. O interessante é que eu comecei a olhar esse texto e Jacó não brigou com o anjo. Quem é que brigou com Jacó? Olha lá. Então veio um homem que se pôs a lutar com Jacó. Não foi Jacó que foi: vem cá, anjo, vem cá, eu vou lutar contigo. Não. Naquele momento oportuno, naquele momento pontual, aonde Deus viu Jacó sozinho, aonde ele estava para enfrentar ou ter algo único na sua vida, quer se encontrar com seu irmão. Naquele momento, irmãos, Deus foi em direção a Jacó. Nós precisamos ter os nossos momentos com Deus. Nós precisamos ter o momento você com Deus. Repete comigo: eu com Deus. Repete mais uma vez: eu com Deus. É você com Deus. É você com Deus. O próprio Jesus didaticamente fala isso. O próprio Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Você lembra quando Jesus fala: certos momentos quando você orar, meu amado e minha amada, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao teu pai que está em secreto, e teu pai, e seu pai, que o vê em secreto, te recompensará. Neste momento que Jesus está falando, meu amado, é com você e Deus, é você e Deus. Mesmo que na multidão você não consiga abrir essa janela dos céus, vai ter um momento que você vai ter que abrir a porta do teu quarto e simplesmente travar um encontro pessoal com Deus. Fecha a porta, ore a teu pai que está em secreto, e esse Deus que se revela no secreto te responderá, te recompensará, te responderá. Em nome do Senhor Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Em nome do Senhor Jesus, o seu particular com Deus, a sua intimidade com Deus. Neste local as feridas são fechadas, o bálsamo é derramado. É nesse momento onde Deus te encontra lá com Jacó. Seja o vale, porque nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus do monte, é o Deus do pico, mas também é o Deus do vale. E eu tenho que entender que em todos os momentos eu preciso estar com meu Deus. Amém? Então entenda, é você com Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: é com você com Deus. Olha, é você com Deus. Na cicatriz que temos com Deus, não somente somos nós com Deus, mas também o segundo ensinamento que eu queria dividir com você nesse momento, e que me chama a atenção nessa passagem, nesse texto, ainda em Gênesis 32, volta lá, irmã Selnara, no versículo 26, sabe o que eu aprendo? Deus prova o nosso limite. Repete comigo: Deus prova o nosso limite. Olha o versículo 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta, o dia já raiou, já vai raiando. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir,
a não ser que me abençoe. Meus amados, vamos para o texto e olha aqui, quando eu olho para esse texto, Jacó declara que lutou com Deus, e essa é a declaração, é a descrição de Jacó. Eu lutei com Deus. Teologicamente, uma teofania, ou uma epifania, seja a manifestação de Deus ali com ele, ou seja, um representante de Deus ali com Jacó. Independente, Deus tinha poder de vencer Jacó, sim ou não? Sim. Preste atenção. Deus tinha poder. Quando eu olho para a palavra de Deus, lá, não precisa botar não, irmã Sanara, lá em 2 Reis, capítulo 20, 35, declara que na guerra do povo de Israel contra os assírios, e estava ali desesperador as circunstâncias, Deus manda um anjo para lutar com os assírios. E um anjo do Senhor derruba, destrói 185.000 homens do exército de Senaqueribe. Um anjo do Senhor. Diz o texto que quando os principais líderes assírios levantaram naquela noite, haviam cadáveres, corpos, 185.000 pessoas foram destruídas, foram mortas, foram atrocidades por um anjo do Senhor. Eu não sei qual foi esse anjo, mas havia um representante de Deus ali com Jacó. Eu pergunto, tinha poder ou não tinha poder de acabar com aquela luta? Quando eu estava lendo esse texto, eu fantasiei, irmãos. Eu tive um surto sabe o que veio na minha mente? Lembra Matrix? Sei quantos já viram Matrix? Teve uma hora que lá o Matrix começa a lutar começa a lutar assim, ó. Parece que foi assim. O anjo não queria derrotar Jacó. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Com essa pequena passagem. O anjo, Deus queria saber o limite de Jacó. Porque se fosse pelo poder, irmão, o anjo já tinha destruído Jacó há muito tempo. Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa passagem, olho as cicatrizes que nós construímos em Deus. Ele não desapareceu da frente de Jacó, que ele poderia desaparecer. Ele ficou até o dia amanhecer, e ficou a noite toda lutando com Jacó. Ele permitiu que Jacó o detesse. Vai, segura aí, Jacó. Vai. Ele me segurou. Porque não tinha poder, irmãos. Mas não tinha a ver com o anjo. Não tinha a ver do poder do anjo, ou o poder de Deus, não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com Jacó. O tratamento, a condição, o que Deus estava fazendo nesse texto, é olhando para o coração de Jacó, olhando a condição de Jacó. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Qual é o limite da sua luta? Qual é o limite das suas forças? Qual é o limite da sua paciência? Qual é o limite? Qual tem sido o limite das suas forças? Talvez você está falando, Senhor, não tenho mais forças. E é duro, irmãos, porque é duro que muita gente fala assim, eu não tenho mais forças, ó Pai. Qual é o limite talvez da sua paciência? Quando estamos em Deus, quando estamos em Deus, nós não somos derrotados, aleluia. Quando nós estamos em Deus, nós não somos derrotados, mas essa luta vai potencializar a sua força. Olha para Jacó,
olha para mim não, olha para Jacó. Mas a luta que Deus trava com Jacó não era para mostrar para Jacó que ele é forte, que Deus era forte, mas para mostrar para Jacó: você teve condições de lutar comigo a noite inteira. Você é forte, Jacó. Você é forte. Você pode mais. Foi para lapidar a paciência. Você pode até pensar: eu não aguento mais. Deus está contigo no cume e na montanha e no vale. Irmãos, Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece as nossas batalhas. Mas Deus conhece também o nosso limite. Deus conhecia o limite de Jacó. Deus conhecia a estrutura de Jacó. Como Deus conhece a nossa estrutura. Amém? Deus conhece, irmãos. O salmista, Salmo 103, versículo 14, sabe que diz: pois Ele, Deus, sabe do que somos formados. Porque Ele, Deus, tem uma versão que conhece a nossa estrutura. Meus amados, lembra-se que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o material que nós somos feito, Vitória. Deus conhece o nosso limite. Deus conhece. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, saiba, coloque o teu limite em Deus. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo fala conosco que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, aleluia. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, meus amados, Ele providenciará o que, irmãos? Para que possam suportar. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, Deus mostra para Jacó que ele era forte. Jacó, eu estou aqui com você porque eu quero mostrar para você que você é forte, Jacó. E Deus extrai em Jacó uma fé inabalável que estava dentro de Jacó, mas precisava tirar de dentro de Jacó. Deus revela ao coração de Jacó que ele precisava e dependia da bênção de Deus para continuar. Nós precisamos e dependemos da bênção de Deus para continuar. Você crê nisso, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Lembra da história do contexto? Jacó ia se encontrar com seu irmão. E ele, antes de se encontrar com o irmão, ele começa a presentear o irmão. Leva gados, bens, presentes, antes dele se encontrar com o irmão. Mas Deus fala com Jacó naquele vale: meu amado, não são os seus bens, não são as suas riquezas, é a minha graça sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Existe uma frase muito interessante que diz assim: você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Interessante. Você não sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Então, meu amado, lute. Não jogue a toalha, renove as suas forças em Deus, em nome do Senhor Jesus. Talvez não seja a força que você precisa, renove a sua paciência em Deus, em nome do Senhor Jesus.
Renove, Deus. Renove. Trave com o Senhor sua batalha. Crie cicatrizes não somente da vida, não somente do seu corpo, mas cicatrizes com Deus. Terceiro e último que eu queria dividir com você, já estou terminando. Quando somos marcados em Deus, nunca mais somos o mesmo. Repete comigo. Quando somos marcados em Deus, nunca mais somos o mesmo. Lá, volta para nós, versículo 28 e 31. Olha o versículo 28. Então disse o homem, disse o anjo, disse Deus ali para Jacó: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Mas olha também o 31. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, e Jacó o quê? Mancando, por causa da sua coxa. Presta atenção, irmãos. Quando somos marcados em Deus, nunca mais somos os mesmos. Primeiramente, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mudar o nome tem a ver com mudar propósito. Muitos ensinamentos nós poderíamos tirar aqui, mas o que Deus tocou no meu coração é: mudar o nome é mudar propósitos. Quando Deus tem aquele encontro com Jacó, e aquela cicatriz na alma e no físico de Jacó, Deus fala: você nunca mais será o mesmo. Eu não somente mudarei o seu nome, porque mudarei também os seus propósitos, irmãos. Meu amado, na cultura hebraica, os nomes eram escolhidos pelos seus significados. Hoje não, hoje nós escolhemos, muitas vezes, não todos, mas muitos de nós escolhemos os nomes dos nossos filhos aleatoriamente. Outros não, vão lá no dicionário de nomes, não é isso? E ver o significado do nome, para que possam, assim, dar um nome que possa carregar talvez uma bênção para o filho. Lá na cultura hebraica, muito mais. Ou o nome era dado para carregar um propósito na vida, ou para ditar umas circunstâncias que aquela criança sofreu naquele momento, ou viveu naquele momento. Quando Deus muda o nome de Jacó, Deus está estabelecendo novos propósitos, ou reestabelecendo o propósito dele na vida de Jacó. Você tem vivido o propósito de Deus, meu amado? Você tem vivido intensamente ou inteiramente o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Outro ensinamento que eu olho para esse momento, esse episódio, que fala ao meu coração também, é que importante que é aprender aqui que o nome é dado quando uma criança nasce. Sim ou não? O nome é dado, ou quase, né? Pedrinho já tem nome. Não nasceu ainda, mas já tem um nome. Eu não sei o significado, sabe o significado? Ainda não? Pesquisa lá. Eu sei que é de Deus, porque é discípulo do Senhor. Pedra, Cefas, pedra, Pedro. Oh, glória, já foi direto na raiz. Glória a Deus. E esse nome, quando Deus muda o nome de Jacó, sabe o que Deus está fazendo com Jacó? Você está nascendo de novo, Jacó. Você está nascendo de novo. Há um novo propósito, uma nova realidade para você.
o encontro com Deus gera um novo nascimento na nossa vida. O encontro com Deus precisa gerar um novo nascimento em nós. Aleluia! Nunca mais somos o mesmo. Um outro fato acontece com Jacó. Deus toca na coxa de Jacó. Amém? Olha, presta atenção. Jacó agora estava marcado também fisicamente. Meus amados, versículo 31. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancava por causa da coxa. Quando encontramos com Deus, somos marcados também fisicamente. Não somente fisicamente, mas eu queria aplicar aqui no nosso coração, irmãos, o andar de Jacó mudou. Amém? O encontro com Deus fez mudar o andar de Jacó. Por onde você tem andado? Como você tem andado? O encontro com o Senhor precisa mudar o nosso andar. Um toque do Senhor no encontro com Deus, lá com Jacó foi na coxa, meus amados, foi mudar o andar de Jacó. Jacó agora estava mancando, o andar de Jacó mudou. Tem pessoas que Deus precisa mudar o seu andar, amém? Meu amado, onde Deus precisa tocar, eu vou mais além, que o toque do Senhor na coxa de Jacó mudou o andar de Jacó, mas muitas vezes o toque do Senhor é pode falar, na língua, porque a mudança precisa ser onde? No falar, no como falar, no jeito de falar, com quem falar. Será que Deus precisa tocar na nossa coxa para mudar o nosso andar? Ou precisa tocar nos nossos lábios, na nossa língua, para mudar o nosso falar? Porque isso é de Deus. Lembra da experiência de Isaías? Coloca para nós, isso eu quero colocar só para ilustrar. Isaías capítulo 6, versículo 5 a 7. Olha só, irmãos. Então gritei, disse Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem e vivo no meio de um povo e os meus olhos viram o rei. Eu tive encontro também com o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, em seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado, não será o mesmo. O encontro com Deus precisa ter um toque do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Seja na coxa, representando os nossos passos, os nossos andares. Seja nos lábios, representando talvez a nossa fala, o nosso falar. Seja no nosso pensamento. Ou Deus precisa tocar no meu pensamento, mudar a minha forma de pensar, mudar a minha lógica de pensar. Mas eu preciso sim, nós precisamos ir para o vale de Jaboque. E não é porque você quer, é porque o anjo se encontrou com Jacó. É Deus que marca esses encontros, irmãos. Que está me entendendo, diga amém. Aonde Deus precisa tocar, meu amado, a marca de Deus muda a nossa história. A marca do Senhor não tem somente cicatriz, não podemos ter somente cicatrizes na vida e do corpo. Nós precisamos ter cicatrizes com Deus. E eu queria convidar você nesse momento. Como têm sido as suas lutas? Como têm sido as suas batalhas?
Qual tem sido o limite das suas forças? E cansa, irmãos. E cansa. Qual tem sido o limite da sua paciência? Na sua luta. Deixa Deus tocar. Deixa Deus renovar. Deixa Deus te encontrar. Num vale, numa montanha, na igreja, no quarto. Deixa Deus criar cicatrizes com você. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Queria convidar você a orar conosco. A maior marca que Deus pode fazer em nossas vidas é a marca com o Espírito Santo de Deus. É a marca da promessa do Senhor através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos regenera, é Ele que toca, irmãos, hoje, nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso caminhar. É o Espírito Santo de Deus. Busque o seu momento com Deus. Oh, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, busque as marcas que você precisa ter com o Senhor, com Deus na sua vida. Busque, dê permissão para Deus te encontrar no vale. Jacó poderia fugir daquele local, fugir daquele anjo, fugir do Senhor. Não sei se ele conseguiria, mas ele tinha essa opção, mas não. Ele enfrentou, ele foi ao encontro. E ali, ele teve a sua experiência com Deus. É você com Deus, lembra? É você com Deus. É você com Deus. Eu convido você, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus renovar as suas forças. Deixa o Espírito Santo marcar a sua vida. Deixa, crie cicatrizes com Deus, em Deus. Ou talvez simplesmente feche as feridas. Não se acostume com feridas abertas. Não se acostume com feridas expostas. Deixa Deus te encontrar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir por Deus? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Vida, Senhor, no meu ministério, diante dos meus olhos,
Senhor. Se tentam destruir-me, só vão dar fé e até tramam contra mim. Querem olhar os postos, querem frustrar os sonhos. Declara ao Senhor, Me fazem desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se desistir estou? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega. vai chegar, meu amado. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh Deus, declara, Senhor, com fé. Eu tenho a marca da promessa. Se você tem, declara, Senhor. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Oh, Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir oh Deus, se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus. Minha sorte, em nome do Senhor Jesus, independente das lutas, independente dos teus limites, independente das condições, Deus quer sempre nos encontrar. Ainda que você não queira se encontrar com Ele, Ele quer nos encontrar, meu amado. Ele que marca o encontro no Vale de Jaboque, Ele que permite a família ir, Ele que vai ao encontro de Jacó, para tocar, para mostrar a Jacó: eu quero renovar as tuas forças, Jacó. Eu quero mostrar para você quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso que te livra das mãos do teu irmão e marca propósitos na tua vida, Jacó. Oh, meu amado, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual tem sido suas lutas, eu não sei qual é o teu limite, que talvez você chegou hoje aqui, só você e Deus sabe a sua condição.
É só você e Deus sabe o limiar da tua força, da tua paciência, das suas condições. Mas esse lugar é um lugar de janelas abertas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse lugar é um lugar de encontro com o Senhor, eu creio, meu amado. Esse lugar é um lugar de toque de Deus, seja na coxa, seja na mente, seja nos lábios, seja um toque no coração. Eu não sei com toque, mas permita, ainda que você manque, esteja com Ele, caminhe com Ele, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus quer mudar o seu nome, quer estabelecer novos propósitos, quer traçar novos caminhos. Eu queria te dar a oportunidade para orar junto, porque eu já estou aqui. E se essa palavra foi para você, se Deus encontrou o teu coração nessa palavra, faça cicatrizes com Deus. Não tenha somente cicatrizes na sua vida, venha aqui à frente. Não queira colher somente cicatrizes no seu corpo, na sua vida, na sua caminhada, que já é natural. Mas Deus te chama para fazer cicatrizes com Ele, marcas que mudam a sua vida. Glória a Deus. Vem aqui na frente, corajosamente fala: Senhor, toca na minha estrutura, toca nas minhas condições, trace novos propósitos, marque, abre as comportas dos céus, sare as feridas abertas que eu não aguento mais. Não permita que eu possa continuar ou me acostumar com as feridas abertas. Não, Deus, me dê sensibilidade, me dê coragem para tratar, me dê coragem para curar. Hoje eu vou Rafa, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transporta, o Seu Deus que toca. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, chama teus filhos para o encontro contigo, ó Deus. Chama os teus filhos, ó Pai, para se encontrar com o teu toque, Senhor. Chama os teus filhos para o secreto, para o quarto, para o vale, Senhor, de encontro contigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mandará. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite é uma noite que nós queremos, ó Pai, que os nossos nomes, que os nomes dos seus filhos sejam mudados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe a história, o histórico de cada um dos teus filhos que aqui estão, a sua onisciência. O Senhor conhece o limite, a estrutura, Pai, de cada um dos teus filhos. E clamamos, ó Pai, seja o teu anjo, seja a tua presença, seja, ó Pai, o teu Santo Espírito de Deus. Toca, Pai, abençoa, Pai, renova, Deus, ajude, restaura, restabeleça, ó Pai, as forças, ó Pai, restabeleça os propósitos nas vidas dos seus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, mude as condições. Ó Deus, ajude nas forças, ajude na paciência, ajude a romper os seus limites, mas que seu nome seja adorado, exaltado na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Pai, traça novas histórias aqui nesse momento, ó Deus.
Traça novos começos aqui nesse momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Se necessário for, Pai, toque nas suas coxas, na nossa coxa, mas que não deixe feridas. Cure, ó Deus. Cure, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toma teus filhos nas tuas mãos, Pai. Abençoe teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ajude, ó Pai, naquilo que é necessário. Abre as alternativas. Estabeleça as possibilidades que talvez eles não estão conseguindo ver. Mas em nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito dê a direção. Mostre os caminhos. Renove as forças. Erga as cabeças. Coloque de pé novamente, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor foi com Jacó, seja com cada um aqui essa noite. Assim como o Senhor foi ali em Peniel, seja na Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes. Assim como o Senhor traçou a trajetória em Jacó com o seu povo Israel, assim traça a trajetória dos seus filhos e das suas famílias aqui essa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus.